Meu querido companheiro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, companheiros ministros e ministras aqui presentes, companheiros ministras e ministros, companheiros deputados, senadores aqui presentes, deputadas, companheiros e companheiras do movimento social que lutam para tentar melhorar esse país. Hoje é um dia de alegria. O Brasil tem um ditado que diz que o Brasil é um país em que tudo que se planta dá. E esse governo é um governo que tudo que é reivindicado acontece. Mais cedo ou mais tarde, as coisas acontecem porque nós somos resultado do aumento do grau de consciência política da sociedade brasileira. E a cada conquista a sociedade vai aprendendo que é possível novas conquistas, vai aprendendo a reivindicar mais, e a gente não tem que ficar reclamando com as reivindicações. A gente tem que saber que as reivindicações, elas são novas descobertas que as pessoas fazem de coisas que eles querem que seja feito para eles. É como um cientista que a cada dia faz uma pesquisa e encontra alguma coisa nova. Reivindicar é exatamente isso. Portanto, esse Plano Safra anunciado agora pelo Paulo Teixeira, ele é o resultado daquilo que vocês adquiriram de consciência nesse período todo. Vocês aprenderam nesse período como é lidar com o governo democrático e aprenderam como é lidar com o governo que não é democrático. Se eu perguntasse para vocês, nos últimos 10 anos, vocês só voltaram a entrar nesse Palácio do Planalto para discutir a reivindicação de vocês quando eu votei a presidência da República. Porque normalmente, a agricultura familiar ela é composta por um contingente muito grande de homens e mulheres nesse país. Nós temos quase próximo a 5 milhões de pequenos proprietários e pequenas proprietárias que tem no máximo até 100 hectares. E desses quase 5 milhões que tem até 100 hectares, nós temos pelo menos mais de 2,5 milhões de pessoas que tem no máximo até 10 hectares. E se a gente for continuar baixando, a gente vai ver que tem muita gente que tem 2, 3 hectares. E é essa gente que mais necessita que cada vez mais a gente faça inovação para encontrar um jeito de transformá-los numa pessoa mais produtiva para si, mais produtiva para a sua cidade, para o seu estado e para o seu país. Eu lembro, Paulo Teixeira, que quando nós criamos o programa Mais Alimentos, em 2008, a gente conseguiu naquele período um sucesso extraordinário, porque foi o programa Mais Alimentos que fez com que sobrevivesse a indústria automobilística naquele instante que estava vivendo uma crise e que nós conseguimos vender 80 mil tratores até 80 cavalos. E a mesma coisa está acontecendo agora. Ou seja, se a gente não criar as condições, se a gente não provocar o empresário para que ele possa produzir máquinas de acordo com o tamanho da terra, porque um cidadão que tem 10 hectares, ele não pode comprar uma máquina daquela, sabe, que tem 50 metros de largura, sabe, que colhe um campo de futebol cada vez que liga o motor. Não, ele precisa de uma máquina, sabe, do tamanho da terra dele, para ser uma máquina para colher e para limpar, carpinar, sabe, o tamanho da terra dele. E aí, quando ele tem essa máquina, ele aumenta a sua produtividade, e essa produtividade aumenta a qualidade de vida dele e da família e aumenta a possibilidade de melhorar o conjunto da sociedade naquela comunidade. Esse é o objetivo final, é fazer com que as pessoas melhorem de vida a partir das possibilidades que o governo pode compartilhar com eles e oferecer. Uma coisa, Haddad, que você precisa falar mais, e nós precisamos falar mais, porque aqui a gente fala muito na taxa de juros. Taxa de juros, taxa de juros. Todo mundo fala taxa de juros. Todo mundo fica olhando o aumento da Selic para dizer que o mundo está uma desgraça por causa da taxa Selic.
Eu vi a apresentação do Paulo Teixeira e eu vi lá uma quantidade de juros de 3%, juro 2,5%. Aliás, acho que a taxa mais alta que eu vi aí foi 5%. É importante registrar que uma taxa de juros a 5%, numa inflação de 5%, é taxa de juros zero. É importante lembrar que uma taxa de juros a 3%, num país com a inflação de 5%, significa menos 2%. É menos que juros zero. E isso está permeado para toda a agricultura familiar. Se você for olhar a agricultura empresarial, também as pessoas se queixam. As pessoas se queixam, mas a taxa de juros está muito cara. Pois bem, se você pegar um juro a 14% ao ano e você descontar 5% de inflação, esse juro vai ser 9%. Está longe de ser a taxa Selic. Então é importante que a gente aprenda a falar essas coisas para as pessoas se darem conta de que os nossos bancos estão fazendo aquilo que historicamente não se fazia nesse país. É por isso que o programa ganhou densidade nacional. Porque quando eu fui presidente da primeira vez, 90% do PRONAF era para o Rio Grande do Sul, que era o estado mais especialista, as pessoas tinham mais preparação para receber o PRONAF. Depois um pouco Santa Catarina, um pouco Paraná, um pouco São Paulo e parava por aí. Ou seja, hoje, pelo quadro que o Paulo Teixeira mostrou, nós chegamos a 100% do território nacional. A 100% do território nacional, porque o PRONAF é exatamente para isso. É para ajudar as pessoas que trabalham no campo, mas dentre as pessoas, a gente precisa fazer com que o dinheiro chegue aos que mais precisam. Essa é a lógica do programa e essa é a lógica do sucesso. E o Mais Alimento vai ter um monte de máquina ali que eu não vou poder ver, Paulinho. Se ficar aí mais tarde, eu posso até voltar para ver. Mas o nosso objetivo é fazer com que se produza máquina nesse país que atenda às necessidades do pequeno produtor. O grande já tem. O grande tem máquina, que a máquina sozinha é maior do que a propriedade de vocês. E que bom que ele tenha. E que o governo também financia. E que o governo também financia. E financia a taxa de juros mais barata. Eu gostaria que todo juro fosse zero. Mas ainda não depende, sabe, da nossa política econômica, que não tem muito a ver com a taxação de juros. O Banco Central é independente. O Galípolo é um presidente muito sério e eu tenho certeza que as coisas vão ser corrigidas, sabe, com o passar do tempo. Nós sabemos o que nós herdamos e nós não queremos ficar chorando o que nós herdamos. Nós queremos mostrar o que vai vir pela frente. E o que vai vir pela frente é mais produção de alimento. O Paulo falou de uma vaquinha que ele vai fazer inseminação com embrião e que a vaquinha de 3 litros vai passar a produzir 25 litros de leite. Eu, Paulo, vou contar para você, quero ser convidado para ir colocar um embrião desse. E vou esperar essa bezerrinha nascer, vou esperar essa vaca crescer, para saber se ela vai dar os 25 litros de leite que você está falando. Se essa vaca der os 25 litros de leite, eu vou comprar essa vaca sua, Paulinho. Eu vou comprar. Pois bem, companheiro, eu só queria que você...